A paz do Senhor, amados irmãos, boa noite. Agradeço a Deus por estar aqui mais uma vez com os irmãos, podendo compartilhar mais um pouco da palavra de Deus. Agradeço os pastores, pastor Jonas, pastora Lourdes, pastor Luciano, irmã Viviane, meu irmão Júnior, minha mãe Rosa, as pessoas, minha cunhada Ariane, são pessoas atuantes no Ministério Restaurar, pessoas que oraram por nós, que sempre estiveram ao nosso lado. É a igreja que nós nos convertemos, a igreja que nós aceitamos Jesus, e nós somos gratos a Deus pela vida de cada um de vocês. Tá? Tem outros irmãos, mas eu não vou citar aqui todo mundo para não correr o risco de esquecer de alguém, tá bom? Gente, a nossa palavra de hoje é a paciência que produz milagres. Paciência que produz milagres, sim. Se nós tivermos paciência, nós veremos a glória de Deus manifestada nas nossas vidas. E nós vamos, para isso, utilizar como base o capítulo 5 de Tiago, versículo de 7 a 11. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado, Senhor, mesmo sem nós merecermos, Senhor. Nós te agradecemos por estarmos vivos e estarmos podendo aqui espalhar as tuas boas novas, o teu evangelho, Senhor. Nós te agradecemos pela saúde, nós te agradecemos por mais esse dia na tua presença, Senhor. Que nós possamos nunca nos afastarmos de ti. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, Tiago, ele era meio-irmão de Jesus. E ele tinha um jeito, uma maneira muito própria, de falar com os cristãos e os recém-convertidos daquela época. E essa maneira, ela serve para nós hoje. Ele exortava a todos a terem um comportamento que era o comportamento ideal, de um cristão. Se nós nos comportarmos da maneira que Tiago nos exorta a fazer aqui no seu livro, nós vamos ser cristãos que não desviam do caminho do Senhor. Nós vamos ser cristãos que acreditam que Deus está à frente de todas as coisas. Nós vamos ser cristãos que creem na providência de Deus. Nós vamos ser cristãos que entendem que pelas nossas próprias forças nós não conseguimos realizar nada. Que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não é? Então, a palavra que Tiago traz para nós é nos mostrando como nós devemos nos comportar diante das adversidades. Naquela época, os cristãos sofriam perseguições e Tiago mostrava, através das suas palavras, como aqueles cristãos deveriam se comportar para não sair da presença de Deus, para não desanimar de esperar pelas promessas de Deus diante daquelas adversidades. E logo aqui no começo, no versículo 7, ele fala para a gente sobre um agricultor. E nós podemos trazer isso para a nossa vida. O agricultor, ele ara a terra, ele prepara o terreno, ele pega as sementes, ele planta aquelas sementes, ele rega e ele espera. E ele tem a paciência, ele precisa ter a paciência de esperar aquela semente germinar, aquela árvore crescer, aquela planta crescer e dar o fruto, e chegar no tempo certo do consumo, esperar pela chuva, esperar pelo sol, para que aquela árvore dê o fruto no tempo certo, E é ele que faz essa semente germinar? É ele que faz essa planta crescer? É o lavrador que faz esse fruto chegar no tempo certo? Não é. Só quem pode fazer isso é o Senhor. Foi o Criador que criou todo esse processo de germinar, crescer e frutificar das plantas, Assim
é com a nossa vida de oração. Assim nós precisamos ser, orando e esperando e tendo paciência no Senhor, em esperar pelo Senhor. Nós plantamos a nossa oração. A nossa oração é a semente. E essa semente ela vai germinar no coração de Deus. E essa planta, essa árvore, ela vai crescer e vai frutificar. E esses frutos são as bênçãos que o Senhor vai nos entregar. Porque quem dá o crescimento é o Senhor. Nós plantamos a semente, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Somente Ele pode fazer com que esses frutos cresçam. E muitas vezes nós não temos a paciência necessária para esperar. Nós ficamos ansiosos, nós atropelamos as coisas, nós queremos o fruto antes da hora. Muitas vezes o Senhor até concede antes da hora aquilo que nós estamos pedindo. Só que aí a gente enxerga que nós não estávamos preparados para receber aquela bênção. E a gente acaba atrapalhando os planos de Deus. Eu queria deixar uma coisa aqui, assim, para os irmãos refletirem. Eu reflito muito sobre isso, eu sempre falo isso. A única pessoa que pode atrapalhar os planos que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, é você mesmo. Sou eu mesma. Nem Satanás, nem o mundo, nem amigos, nem inimigos. Ninguém pode atrapalhar os planos que Deus tem para a sua vida, a não ser você. Então, vamos fazer o possível para não atrapalharmos os planos que Deus tem para a nossa vida. Vamos persistir em oração, vamos insistir, vamos perseverar em oração, crendo que o Senhor vai nos abençoar, que o Senhor vai nos fortalecer nos momentos de fraqueza, que o Senhor vai conceder aquilo que as nossas forças não têm condições de alcançar, aquilo que pelas nossas próprias mãos nós não temos condições de fazer. Vamos entregar nas mãos do Senhor. A palavra de Deus diz também em Romanos 12, que vou ler aqui para os irmãos. O apóstolo Paulo, ele nos exorta a ter paciência. Lá em Romanos 12, ele pede que nós perseveremos em oração, quando ele diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Em Gálatas também, na carta aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 9, o apóstolo Paulo diz mais ainda: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Irmãos, nós não podemos desanimar diante das dificuldades. Nós temos o tempo certo para colher tudo aquilo que nós temos plantado no Senhor, tudo aquilo que nós temos pedido, tudo aquilo que nós temos orado. Aqui mesmo, na palavra, Tiago fala sobre Jó. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Jó passou por muitas adversidades. Você hoje deve estar passando por muitas adversidades. Nós estamos passando problemas de doença na família, problemas financeiros, problemas de todos os tipos, problemas com filho, problemas com drogas, problemas com bebida, problemas com dificuldade de arrumar um emprego, de arrumar um trabalho. Mas nós precisamos continuar confiando em Deus. Nós precisamos ter paciência de ver o Senhor cumprindo as promessas dele na sua e na minha vida. Por que essas promessas não têm se cumprido? Por que essas bênçãos não têm chegado até nós? Será que nós estamos preparados para recebê-las? A paciência, ela produz milagres, irmãos. A paciência, ela nos ensina
a sabermos o que fazer quando essas bênçãos chegarem até nós. A paciência nos dá tempo para refletir sobre o que nós vamos fazer, como nós vamos agir, como nós precisamos ser, se nós precisamos mudar alguma coisa para termos direito a essas bênçãos. E aqui ele diz: tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu. Que fim o Senhor deu a Jó? Jó teve paciência, Jó não desanimou, Jó seguiu confiando no Senhor, Jó seguiu acreditando que o Senhor estava à frente de todas as coisas que ele estava passando. Ele seguiu crendo que era o Senhor que estava no controle de tudo. Ele teve paciência, o Senhor o honrou. O Senhor deu a ele muito mais do que o que ele tinha tido antes. E assim, nós temos que pensar, temos que nos voltar para essa palavra e pensar: meu Deus, será que eu tenho tido paciência? Será que eu não tenho colocado Deus lá no cantinho do pensamento e falado: Senhor, eu quero agora, eu preciso agora? Mas quem sabe o que nós precisamos e quando nós devemos receber é o Senhor. Só que nós precisamos perseverar, nós precisamos persistir em oração, nós precisamos estar preparados para quando essa bênção, para quando o milagre chegar, nós podermos desfrutar com sabedoria. A palavra de Deus diz que é para pedirmos sabedoria ao Senhor e Ele nos dará. Então que nós possamos ter a humildade de reconhecer que nós precisamos pedir sabedoria a Deus, para sermos pacientes, para termos humildade de reconhecer que muitas vezes ainda não estamos preparados para receber as bênçãos que nós estamos pedindo. E talvez nós não estejamos pedindo da maneira correta, talvez nós não estejamos enxergando, talvez nós não estejamos sendo agradecidos por tudo que Deus tem nos dado. Talvez as bênçãos já tenham até chegado até as nossas mãos. E por causa da nossa falta de paciência, nós nem conseguimos reconhecê-las, sabe? E muitas vezes a gente pensa que o Senhor, ele não está trabalhando. Mas por Ele estar em silêncio não significa que Ele não está agindo nas nossas vidas. A palavra de Deus, ela nos exorta, né? Mais uma vez, né? Quando diz lá em Isaías 49:15, né? O Senhor, Ele garante que Ele não nos esquece. Ele diz: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecer, eu não me esquecerei de vós. O Senhor diz em Isaías 49, renove as esperanças no seu coração, meu irmão. Deus não se esquece de ninguém. Ele está dizendo aqui em Isaías 49:15. Será que uma mãe pode se esquecer do bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecer, eu não me esquecerei de vós. Ele não se esquece de nós, meu irmão. Não pense que o Senhor se esqueceu de você, se esqueceu dos seus pedidos. Mantenha a fé, mantenha a esperança, tenha paciência, descanse no Senhor. Entregue os seus problemas, as suas tribulações no Senhor. Troque o seu fardo pelo fardo de Jesus, porque Ele diz que o fardo dele é leve, que o jugo dele é suave. Não se canse, não se desgaste mais com aquilo que você não tem forças para fazer, com aquilo que não depende da sua força humana, daquilo que depende do Senhor.
entregue nas mãos do Senhor, porque Ele está agindo ao seu favor. Não esqueça que Ele está às portas. Não esqueça que o Senhor, Ele virá nos buscar. Esse deve ser o nosso maior objetivo nesse mundo. Querer estar com Jesus o dia que Ele vier nos buscar. Eu sei que muitos têm orado pela salvação de filhos, de marido, de esposas, de irmãs, de parentes, de amigos, de vizinhos. Não deixem de orar, tenha paciência. Tenha paciência para falar com aquele irmão, com aquele filho, com aquele marido sobre Jesus. Fale com ele através das suas ações. Seja um cristão assim como o Tiago nos exorta a ser. Plante aquela semente, mas permita que o Senhor dê o crescimento. Não queira atropelar as coisas. Tenha paciência. Então, nós precisamos seguir crendo que o silêncio de Deus não significa que Ele nos abandonou. Sejamos pacientes em aguardar a obra que o Senhor tem para fazer em nossas vidas e nas vidas daquelas pessoas pelas quais nós oramos. Irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Boa noite.